Olá, hoje nós vamos fazer um vídeo, tá, de um adubo poderoso, orgânico, que vai ajudar a turbinar as suas plantas, tá? Não esqueça de dar um like, tá? Veja se você está inscrito no canal, se não estiver, se inscreva, deixe seus comentários, se você já ouviu falar no adubo que eu vou preparar, tá? Gente, eu ainda não havia preparado esse adubo. É a primeira vez que eu vou fazer junto com vocês, depois eu vou dizer para vocês se deu certo ou não, tá certo? Então, vamos ao nosso vídeo. Então assim, gente, ó, o adubo que eu vou estar preparando para vocês é o adubo chamado Bokashi, tá? É um adubo orgânico que ele ajuda a melhorar a qualidade da produção das suas hortaliças, das suas plantas, até mesmo de plantas ornamentais, ele vai estar ajudando, tá? Mas principalmente aquelas plantas que nós vamos estar comendo, tá? Por quê? Porque daí você vai ter mais nutrientes nessas plantas, tá? Porque ela propicia materiais com características superiores, né? Além daquelas que normalmente você compra no mercado, né? E não em feiras orgânicas. Então, no caso, esse adubo, ele ajuda a aumentar e muitas vezes o valor nutricional das plantas, tá? E como as plantas vão estar bem nutridas, você não vai precisar estar colocando agrotóxico. Por quê? Porque as plantas ficam mais resistentes a pragas. Por exemplo, quando nós não nos alimentamos direito, o que acontece? Ficamos doentes. A mesma coisa é a planta. Quando ela não se alimenta direito, ela também fica doente. Os bichinhos atacam, tá? E ela tem sido cada vez mais utilizado, né, esse bokashi, na agricultura brasileira. Tá? Por quê? Principalmente no controle de pragas do tomateiro, porque, gente, o tomate, das pragas que existem, das hortaliças que existem, né, o tomate é um dos mais atacados e, consequentemente, é o que contém mais agrotóxicos, é onde mais são utilizados agrotóxicos, tá? E esse adubo, ele ajuda a revitalizar o solo. Também ajuda a corrigir a acidez do solo. E como resultado, as plantas conseguem captar melhor os nutrientes que estão ali no solo. Aquele adubo que você colocou no solo, tá? E às vezes você coloca adubo, mas a plantinha não vai para frente. Quando você coloca esse adubo bokashi, a plantinha consegue absorver aqueles nutrientes que estão ali no solo e, consequentemente, vão ficar mais nutridas. Assim, no solo, ele é rico em micro-organismos, né? Mas o adubo bokashi, ele vai incorporar mais micro-organismos no solo. E esse adubo ele pode ser feito de duas formas, aeróbica e anaeróbica. Aeróbica é quando se prepara ao longo de cerca de uma semana, revirando o composto todos os dias, né? Esse é aeróbico, ele entra ar, entra oxigênio. Mas o anaeróbico é sem ar, quando ele é produzido em um local escuro, sem entrada de ar, sem oxigênio. Aí ele demora em cerca de uns 20 dias para ficar pronto. Então, vamos à nossa receita. Primeiramente, vamos colocar aqui, tá, 4,5 quilos de farelo de trigo. Esse farelo de trigo pode ser encontrado nessas lojas que vendem alimentos para animais, né? Então, eu encontrei isso aqui, foi 50 quilos, eu paguei, acho que foi 40 e poucos reais, não é caro, viu, gente? Vale a pena a gente comprar. Ele não serve para alimentação humana, né? Para alimentação de animais, né? Tanto é que ele vem alguns carunchos junto, mas isso daqui tudo vira adubo, tá? E o melhor mesmo seria o farelo de arroz, mas é mais difícil encontrar. Pode ser o farelo de trigo, pode ser qualquer farelo que você encontrar, tá? Até mesmo o farelo feito de cascas, né? Você secar cascas e transformar em farelo, tá? Como por exemplo casca de
cupuaçu, né, e também de cacau, tá? Mas esse aqui já está pronto. Porque assim, a proporção que deve ser do bocashi é 65% de farelo, pode ser de trigo, de arroz, de soja, querera de milho, né? E pode também substituir por compostos ricos em carbono, como casca de feijão, casca de amendoim, ou resíduo de cerveja, torta de cana, de açúcar, né? Cacau, como eu já havia dito. Só que assim, precisa triturar bem, tá? Para ele formar um farelo. E 20% torta de mamona, ou torta de amendoim, torta de babaçu, torta de algodão, né? E também pode ser substituído por esterco curtido de animais. Então, assim, esses 20% você pode colocar um pouco de cada um, como pode colocar somente um desses aí, né? Colocar alguns. Aqueles que você tem em casa. Porque, assim, quanto mais diversificado ele fica, mais rico ele vai ser, tá? E 15% de adubos orgânicos, como farinha de osso, farinha de carne, né? Farinha de rocha, casca de ovos triturada, cinza de madeira, né? Esses entram nos 15%, tá? E assim, e existe também, e a gente precisa também colocar, a solução de micro-organismos, né, que a gente vai usar como inoculante, tá? Você pode comprar ela já pronta, no caso aqui, ó, eu comprei ela já pronta, porque eu não tenho ela pronta, né? Então eu comprei ela pronta e vou utilizar essa daqui para fazer a minha. Porque ela é muito cara, gente, tá comprando assim, eu achei caro, então eu preferi fazer a minha. Tá? Por isso que eu estou preparando essa primeira vez. Eu quero deixar minha horta turbinada. E você também pode fazer o mesmo. Tá? E usar também, aí no caso, né, a gente usa 2 colheres desse bocashi aqui, tá? Para 1 litro de água. Precisa ter aqui, precisa ficar uma umidade de cerca de 20% de umidade. Tá? Também tem que ser a proporção, né, de cada 10 kg de material seco, 1 a 1,5 de inoculante, né, quilos, né, seria. E depois misturar bem, né, e acrescentar de 10 a 15% de carvão triturado, né, em pequenos pedaços. Ele vai potencializar o efeito desse bocashi. Ele é ótimo, né, como acondicionador do solo, porque ele faz aumentar o teor de bactérias desse solo, além de servir como um abrigo para os micro-organismos. Tá? Então aqui já tem 4,5 kg de farelo de trigo. Agora vamos colocar 1 kg de torta de mamona. Tá? Então, gente, aqui é a torta de mamona. Inclusive eu mostro para vocês, eu tenho um vídeo aí no canal onde eu mostro como fazer a torta de mamona em casa. Tá? Eu estou sem torta de mamona aqui, eu acabei comprando essa torta de mamona. Então, vamos colocar a torta de mamona aqui no nosso composto. Tá? Você pode fazer em menor quantidade. Eu estou fazendo bastante porque eu pretendo depois guardar para estar usando, para não ter que estar fazendo toda hora, né? Então, e vamos colocar também 1,5 kg de cinza de madeira. 1,5 kg não, desculpa, meio quilo de cinza de madeira. Só que assim, essa cinza de madeira, ela já está com carvão, ó, tem pedacinhos de carvão triturado junto, tá? Por isso ela está até mais escura, certo? Então, além da cinza, ela tem o carvão também, tá? Cinza de... Só que assim, não pode ser aquela cinza que você usou para fazer churrasco, porque ele contém o sal, né? E o sal, ele pode matar os micro-organismos, e não é o que nós queremos. Então, você pode colocar, precisa ser, e não pode ser também de madeira tratada, precisa ser cinza de madeira normal, tá? No caso aqui, como está chovendo muito aqui no Maranhão, então eu não estou conseguindo fazer cinza, porque está tudo muito molhado. O que eu fiz? Comprei 3 sacos de carvão, tá? R$6 cada um. E eu queimei aqui na churrasqueira e fiz a minha cinza, tá? Então assim, jogou carvão fora. Não, gente, não joguei carvão fora. Eu vou aqui economizar com adubo na minha horta, tá? Além de ter hortaliças maravilhosas. E assim, gente, eu tenho aqui essa farinha
de grão de bico, tá? Então eu vou colocar ela também, porque ela já está vencendo, né? Vencida já, então eu vou colocar essa farinha de grão de bico também. Aí você pode utilizar aí, por exemplo, usar a sua criatividade. Ah, tem um composto aqui que está vencendo, né? Então vamos colocar também. E agora vamos preparar, vamos misturar bem, tá? Aí vou colocar também aqui farinha de osso, tá? Porque vai enriquecer mais ainda. Aqui tem 1 quilo de farinha de osso, tá? Então vai enriquecer o nosso composto. Tá? Como essa farinha de osso, porque você pode fazer a farinha de osso queimada na churrasqueira, né? Ou queimado o osso, que ele também é muito rico. Mas esse daqui ele não é queimado, então ele tem um cheiro forte, tá? Então vamos, porque ele é mais nutritivo, né? Esse daí que a gente compra. Então vamos misturar bem. Para preparar o nosso adobo. Ah, eu resolvi colocar também esse esterco de galinha aqui, tá? Para você colocar um esterco, não pode ser um esterco... Sim, um esterco que os animais tenham tomado antibiótico, tá? Eu chamo de cama de frango, né? Detalhe, é sempre bom você estar utilizando luvas e máscaras, principalmente aqui no momento em que você está mexendo, porque ele levanta pó, aí vem pó dos compostos aí, principalmente cinza, né? Que tem aqui junto. Então, é bom a gente se proteger, tá? Aqui já misturei bem, ó, tá vendo que ele está homogêneo, tá? É uma cor só. Agora vamos adicionar o nosso composto, né? De micro-organismos vivos, tá? Que seria o bocashi já pronto. E aqui está o nosso composto, tá? De micro-organismos vivos, EM, tá? Micro-organismos eficazes. Ó, tá? E também vamos acrescentar 100 gramas de açúcar mascavo ou melado, tá? Alimento para das nossas bactérias boas, para os nossos fungos, tá? Então aqui vamos colocar esse líquido aqui, os nossos micro-organismos. Tá? Pode ir incorporando aos poucos, como pode colocar todo ele. Só vou dar mais uma enxaguadinha aqui. Tirar bem, tá? E agora vamos incorporar, tá? Se você vê que há necessidade de colocar mais água, você coloca. A gente vai mexendo, mexendo bem, tá? Demora. Não é rápido assim não. Por quê? Porque você não pode colocar nem muita água, nem água de menos. Tem que ter uma umidade adequada. Só um detalhe, gente. Essa água, ela não pode ser água clorada. Isso é, água que contenha cloro. Por quê? Senão ela vai... Para que serve o cloro na água? Para matar os micro-organismos da água. Então, se a gente colocar água com cloro, você vai acabar matando os micro-organismos que nós queremos, tá? Então, precisa ser, de preferência, água de poço, água da chuva, né? Agora, se você não tem, você pode deixar também a água num balde por 24 horas que o cloro evapora. Ou então água filtrada, tá? Uma água que você consiga retirar o cloro, tá certo? Então, vamos misturar bem o nosso bocashi. E como saber se você já misturou bem e que ele está na umidade correta? Olha só, é quando você sente que ele está friozinho, né? Está úmido, e daí você aperta na mão, ele faz tipo um quibe. Só que quando você aperta, não pode sair água entre os dedos, tá? Porque se sai água entre os dedos é porque está muito molhado. E ele deve se desfazer facilmente, tá? Então,
Eles têm que estar apenas úmido, não pode estar de forma que fique sólido. Tá? E agora, nós vamos colocar dentro de 2 sacos plásticos, porque é uma fermentação anaeróbica, isso é, não pode ter ar, tá? Porque se tiver ar dentro, acaba não dando certo o nosso bocashi. Então, vamos colocar aqui dentro de 2 sacos. Ah, gente, como eu coloquei um pouco mais, né, de compostos, eu acabei colocando a mesma quantidade de água, né? Eu coloquei mais 1 litro de água. E olha, ele não ficou muito molhado, não. Ele ficou na consistência certa, tá? Então, tem a quantidade que é indicado, mas você vai observando como é que vai ficando. Porque assim, gente, existe vários tipos, antes de fazer essa receita de bokashi aqui, né, esse bokashi, eu pesquisei bastante, tá? E eu vi que existe várias formas de você fazer bokashi, mas o básico, a base mesmo é dessa forma que eu falei para vocês. Você pode estar utilizando pó de rocha, né, que é bem mais caro, né? Você pode estar utilizando outros compostos que às vezes você até tem aí na tua casa, tá? Vamos colocar aqui dentro. Nossa mistura de bokashi já está toda aqui dentro. Agora nós vamos fechar bem esse saco. É assim, ó. Vamos amarrar ele, né? Procurando retirar todo o ar. Assim, ó. Tirando todo o ar. Não pode ficar nada de ar aqui dentro, tá? Se fica ar, aí você corre o risco de perder o seu bokashi, tá? Um nó. Agora vamos dar um nó nessa sacola grande, grossa. Pronto. Agora vamos colocar ele num lugar fresco, num local fresco, para que não pode bater sol, tem que ficar na sombra. Como eu tenho 2 gatinhas aqui, elas são danadinhas de querer treinar as unhas delas, então precisamos tampar isso daqui. E nós vamos deixar aqui curtindo por cerca de 15 a 20 dias, tá? Depois de 20 dias, a gente vai abrir e vamos ver como ele ficou. Se ele ficar com cheiro ruim, é sinal de que entrou ar, não prestou, tá? Então, temos que ter cuidado com isso. Por isso a gente tem que vedar bem, tá? Então, gente, essa é a forma de preparar o bokashi. É a forma que eu fiz para preparar o bokashi, tá? E daqui 20 dias, nós vamos voltar para mostrar o resultado desse bokashi. Viu, gente? Vocês estão curiosos, né? E eu também. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Não esqueça de dar um like, se você não deu like ainda, compartilhe com seus amigos. Eu devo estar com o rosto todo sujo, não sei, nem me olhei no espelho, tá? Porque a gente mexe com carvão, né? Pode vir alguma poeirinha. E deixa aí seus comentários, o que você achou desse vídeo. Se você já ouviu falar, se não ouviu falar, né? E se você pretende preparar esse bokashi para colocar nas suas hortaliças, tá? Então, até o nosso próximo vídeo.